Olá pessoal, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui hoje. Hoje eu e a Sheila querido vamos falar sobre o modo que eu vejo os meus pais se influencia os meus relacionamentos. Bem-vinda Rose, bem-vinda Shanti, Nego Quintal, bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre o modo que eu vejo meu pai, a forma que eu olho para o meu pai ou para os meus pais. Isso vai influenciar o meu trabalho, as minhas decisões no dia a dia, vai influenciar o meu sucesso, vai levar a algum fracasso? O que é que isso vai trazer para mim? O modo que eu vejo meu pai, o modo que eu olho para o meu pai, o que meu pai significa para mim, como eu vejo, como eu enxergo, isso vai causar um impacto no meu trabalho? A Sheila está chegando aqui, já vou. E nós vamos ter um bate-papo muito interessante hoje. É muito bom, vou contar uma história, vou contar um pouco da história da minha vida. Olá, Sheila, bem-vinda. Olá, Fernando, tudo Tudo bem com jóia? Tudo você? ótimo. Tudo Tudo muito bom. ótimo, boa noite. Boa noite. Eu tô achando que você Muito tá dando uma legal. travadinha aí. Para mim é que deu uma. Acho que não, vamos Tomara. embora. Fala, Denis, tudo bem? Jorge, Então, tudo bom? sejam bem-vindos, estou mandando Bem-vindos. aviãozinhos aí, né? Isso, eu vou pedir para o pessoal mandar os aviãozinhos, comunicar que nós estamos aqui. Depois eu vou ter uma mentoria ainda, se alguém quiser participar, né? Se alguém quiser se arriscar aqui a olhar alguma coisa. Vamos fazendo esse trabalho de pouco, né, Sheila? Sim, Eu estava dizendo aqui, será, Sheila, que o modo que nós olhamos para o nosso pai altera a nossa vida? Será que causa, traz alguma consequência o modo que nós olhamos para o nosso pai? É um bom tema, né? o pai, para a mãe, né? A mãe. Ah, e influencia na nossa vida adulta. Será que os pais não têm uma influência na nossa vida só até a infância? Então, como Será que será tem que... as nossas escolhas profissionais, né, Fernando? Opa, nem fale sobre isso, escolha profissional. Quantos de nós aqui acreditamos que escolhemos a nossa profissão, não é? Sim. E quando você vai ver, você mal escolheu o que você almoçou. Conscientemente, a gente mal escolhe o que a gente come. Tem que estar, Ah, tem que estar muito, tem que estar muito, tem que estar muito consciente da vida, tem que estar com bastante autoconhecimento para a gente poder começar a fazer alguma escolha. Normalmente a gente não escolhe nem o que a gente vai comer. Estou dizendo de escolher, né? Fazer uma opção. Ainda mais com quem eu vou, qual é o meu trabalho, com quem eu vou casar, com quem eu vou namorar. Nossa Senhora! Mas a gente e não será escolhe que, mesmo. e será que rege essa escolha, né? O que E rege será essa que escolha. faz a gente? É, será que, né? Eu gosto muito de um livro do Bert Hellick que fala Amor à Segunda Vista. Quando a gente vai, Boa. quando a gente vai ver, não é só o amor à segunda vista, né? O trabalho à segunda vista, as Uhum. situações que nós atraímos para a nossa vida à segunda vista, né? Sim. Quando a gente começa a compreender um pouco das leis sistêmicas, a gente vai percebendo, né? O que realmente me trouxe até esse determinado momento, essa determinada pessoa, essa determinada profissão, né? Sim. E muitas vezes, né, está ancorado aí nas nossas relações com os nossos pais, né, Fernando? Exatamente. Você me fez lembrar de uma frase agora de um professor meu, Luiz Henrique, que ele fala assim: amor à primeira vista, só da mamãe. Amor à primeira vista, só da mamãe. O resto é tudo conversa.
Eu tenho feito, Sheila, muita mentoria. Eu tenho atendido, de certa forma, até me surpreende o volume de procura. Tem feito muita mentoria. Eu acho que as pessoas fazem, comentam, e elas vêm para a mentoria. E o que a gente pega, o que está ali, são pessoas arrastando problemas na vida adulta que foram originados na infância, no relacionamento com os pais, ponto final. Sim. Lógico, existem casos, né, que fogem um pouco desse padrão. Mas quando chega um relacionamento, problema de um relacionamento, problema na vida financeira, trabalho, empresa, profissão, você vai olhar isso. E quando você fala algo para a pessoa, quando você começa a conversa e traz papai e a mamãe para a conversa, a pessoa, opa, não, eu amo meu pai. Na grande maioria das vezes, uns não, né? Já vão bater mesmo, já está muito, muito cru isso, muito pronto. E já chega para apanhar também. Porque aí, a primeira coisa que eu falo é, olha, eu vou te dar uma má notícia. Eu vou te dar uma notícia trabalhosa e você vai ter que se virar com isso. E depois flui muito bem, a coisa vai muito bem, mas é uma pegada. A gente enxergar isso de forma consciente é bastante trabalhoso, porque as pessoas negam. Quando você enxerga, né, o problema do pai e da mãe, a primeira coisa que a pessoa fala é negar, ela nega mesmo. Então ela pode fazer a opção de carregar isso o resto da vida. E tudo bem, de repente vai dar tudo certo. Sim, sim, mas a influência, né, de como as pessoas falam assim, a culpa, né, o Freud já dizia, a culpa é da mãe, né? A culpa é da mãe. É do pai, a culpa, né, tem umas histórias, né, que se a mãe tivesse educado, o filho não seria de tal forma, né? E as leis sistêmicas vêm me mostrando, né, através dos livros, das vivências, das constelações facilitadas, que muitas vezes depende muito da forma que a gente olha para os nossos pais, né, Fernando? Sim. Não é a influência. Às vezes a gente fica focando em uma parte do nosso pai, da nossa mãe, ou desejando algo lá que venha dele, né? E a minha maneira, a minha interpretação quanto aos meus pais, que vai soar em mim algo que eu estou vendo, mas nem sempre é a realidade. Exatamente. O Beto fala, todos os filhos são bons, e todos os pais também, né? Mas que muitas vezes é a maneira que eu interpreto. Onde que eu estou olhando para o meu pai? De repente eu estou olhando lá para o meu pai, só aquele erro, só que meu pai bebe, por isso. Então, aquilo amplia em mim. É o que eu vejo nele que amplia em mim. Quantas pessoas têm um pai que tem um monte de problema na vida, não foi presente, mas agradece lá algo que veio do pai de uma forma legal, e aquilo amplia nele. Então, muitas vezes, não é a culpa que o pai foi assado, ou foi chato, ou foi mal, ou foi ausente, mas é a ausência que eu tenho dele em mim, que eu permito ter a presença, a ausência que vai fazer diferença na minha vida. Exatamente. É que eu vejo, Sheila, que é aquilo que eu permito que chegue, do modo que eu permito que chegue, é que faz a diferença. Porque muitas vezes eu posso estar de cara com esse pai e com essa mãe, ou com alguma outra situação importante da minha vida, e eu sei que é importante para mim, eu sei que isso tem uma relevância, mas eu não permito que chegue. Eu não permito que a informação chegue, eu não permito que a pessoa chegue, eu não permito que chegue até mim de alguma forma. Aquilo que não chega, aquilo que eu não permito, não faz efeito em mim. E se não faz efeito em mim, não vai reverberar na minha vida. E se não reverbera na minha vida, e é algo importante, eu vou perder com isso. Aonde eu vou perder? Em relacionamento, vou perder em trabalho, vou perder na minha empresa, vou perder dinheiro, eu vou perder
que mais? Eu vou deixar de viver a vida que está reservada para mim. Sim. Olha bem, eu vou deixar de viver a vida e por vezes, talvez eu fazendo isso, eu vou dar uma volta e eu vou ter um destino diferente daquele que eu poderia ter tido. Porque o destino a gente também trabalha nele. Sim. Cada um tem o seu destino, mas a gente consegue, a gente tem a nossa capacidade para modificar esse destino. Exatamente. Você falando, Fernando, eu estou pensando aqui, né? Nós, quando crianças, nós temos a nossa interpretação dos nossos pais, né? Sim. Eu gosto muito de um filme da Walt Disney, que já passa até na sessão da tarde, que são Duas Vidas, né? Há duas E vidas. a pessoa cresce muito bem sucedida, né? Mas não feliz. E quando ela vai completar 40 anos, aí ela precisa refletir lá sobre, né, fazer um balanço da vida, e vem uma lembrança da infância, né, atormentá-lo, que na verdade era né, um problema com o pai dele, de né, uma comunicação muito falha, né, da época. Então eu fico pensando quantas vezes, né, nós, mesmo adultos, nós temos um comportamento ainda, né, reverbera em nós uma decepção, uma frustração, uma angústia, e às vezes de algo que não faz mais sentido na vida adulta, mas é como se nós deixássemos aquela dor ficar ressoando em nós como se fosse uma verdade. Sim. Né? E quantas vezes nós temos essa escassez dos nossos pais da infância, né? Como a gente gostaria que os nossos pais fossem perfeitos, né? Mas se eles fossem perfeitos, não precisaria a gente ter nascido para continuar essa evolução aí. Então, às vezes, fica essa questão, né, de ainda aquele sentimento infantil. A gente traz aquela criança magoada, machucada, ferida, como se a gente não conseguisse fazer um processo de 360 graus na vida dos nossos pais, na nossa relação na infância, e ressignificar isso. E isso, de alguma forma, como a gente não tem essa comunicação com o nosso consciente, isso fica entre o nosso inconsciente e as nossas atitudes, né? Tem eu falo que tem essa fresta imensa, esse cânion, né, entre o inconsciente tentando comunicar o que é que está doendo e as nossas atitudes tentando buscar uma solução, né? E a nossa consciência não colabora muito para essa compreensão. Então a gente fica muitas vezes trazendo isso para a nossa vida afetiva, trazendo isso para a nossa vida. E o que vem para o nosso trabalho é a escassez, né? A gente fica lá pensando no que faltou, no que poderia ter sido. Isso é inútil a gente pensar nisso, né? Olha, sim, desculpa. Sim, é que veio. Não, pode falar, pode continuar, por favor. E assim, hoje existem algumas técnicas que colaboram para a gente entrar nesse cânion e olhar lá dentro da nossa consciência e falar, opa, ó, é isso daqui, ressignifica isso, né? Tira essa dificuldade que você está tendo na sua vida, é só você ir lá atrás e buscar isso e fazer um ressignificado. Mas sim. Pontua aí, Fernando. Você sabe que às vezes, Sheila, eu conversando com as pessoas, e você vê nitidamente um problema com o pai, com a mãe, mas também você vê que a pessoa tem um certo, não sei se é sucesso, mas ela tem uma certa vida estável quando eu falo de dinheiro. E para mim prosperidade não é dinheiro, está longe disso, mas ela tem lá uma vida. E a pessoa às vezes não tem ideia de o quanto ela poderia estar melhor, ou quanto ela poderia crescer mais se ela, então, olhasse para os pais de forma correta. Tomasse os pais de forma correta. Porque as pessoas veem assim, para mim aqui tá bom, nossa, eu ganho, eu faço. Mas ela não faz ideia de que se ela fizer correto com os pais, obedecer às leis, olhar os pais do seu lugar de pequeno, tomar os pais e toda aquela história que a gente conhece, ela vai crescer muito mais. Ela não tem ideia. Sheila, eu ganho aqui X, eu faço X.
Mas ela não tem ideia que ela pode fazer 10 vezes X. Ela pode fazer muito mais. E não é só de dinheiro. Eu falo de saúde física, saúde mental. Quando as pessoas estão passando por doença há tempos, e lido com isso há muito tempo. E eu continuo fazendo a minha terapia, eu continuo fazendo isso, e o terapeuta está falando, olha, você deve ver muito isso. Mas a pessoa simplesmente não quer ter uma mudança, não quer ter uma mudança, não. A pessoa não quer reconhecer que ali existe algo a ser olhado. E que talvez, se ela olhar para aquilo com seriedade, ela consiga ela consiga ter coragem para fazer uma mudança na própria vida. Porque precisa de coragem. Hoje, eu conversei com uma moça, que eu fiz a mentoria dela há poucos dias. E ela me falou assim, fui conversar com meu pai, eu tô super feliz. Fui ter uma conversa com meu pai, eu estou super feliz. Essa moça deu um passo que eu esperava que ela fosse fazer isso daqui 60 dias. Até as fichas caírem, até ela perceber. Né? Mas ela deu um passo gigantesco. Talvez ela não perceba agora o tamanho desse passo. Mas ela fez algo que levou ela para o mais assim, disparado. E eu fiquei muito feliz do modo que eu recebi a notícia, tal, conversamos. Agora, isso é fantástico, sabe? Ter a coragem de olhar para o seu passado e falar, não foi legal. Eu critiquei meu pai, eu isso. Eu preciso mudar, eu preciso rever. Mesmo passando por cima das minhas dores. Né? Xereu, quando eu era moleque, meu pai tinha uma fábrica de arroz, você já conhece a minha história. E lá nessa fábrica carregava caminhão, era tudo saco de 60 quilos ou 30 quilos, e não era trabalho para qualquer um. E eu moleque ainda, eu lembro uma época que eu repeti de ano. E eu não ia nada bem na escola, detestava estudar, e eu repeti de ano. Quando eu cheguei em casa, belo e bonito, meu pai falou para mim assim, amanhã você começa a trabalhar comigo. E ponto final. E eu comecei a ir para a fábrica. O que é que... Logo que eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou para o escritório, eu vou, sei lá, preencher algum papel. Eu não lembro, né? Mas ele me colocou para carregar caminhão. E eu fui carregar caminhão. Então, ou eu ficava no chão, pegando os fardos de 30 quilos e botando para cima do caminhão, ou eu ficava em cima do caminhão e os funcionários, porque o filho do dono chegou naquele momento, pegava aqueles fardos pesados e tacava no meu peito. E eu tinha que me virar. E eu me virei, fiz amizade com o pessoal, aprendi a jogar capoeira com eles, porque daí eles jogavam capoeira, eu tinha que fazer alguma coisa, capoeira, né? Fernando. Capoeira eu fiz bastante tempo. Fiz muita luta, né? Fiz capoeira, fiz taekwondo, fiz muita luta. Aí, o que acontece? Eu era quase faixa preta de taekwondo. Isso faz bastante tempo. Aí Sheila, o que acontece? Vamos dizer, naquela época eu gostei do meu pai. E tinha mais coisas, adorei meu pai. Poxa, que pai maravilhoso. E mais ainda, a fábrica ficava longe de casa, pelo menos uns 40 minutos a pé. Ele pegava o carro e ia embora e falava para mim assim, quando você terminar, você vai embora. Eu ia embora a pé. Para vir, 6 horas da manhã, eu ia com ele. Mas para voltar, dava azar do caminhão estar carregando, ele saía, eu ia embora a pé. Hoje eu olho para isso e vejo, puxa, se meu pai não tivesse feito o que fez, tanto que fez, eu não teria força para lutar, para fazer, para construir o que eu fiz. Eu não teria. Eu teria desistido da minha vida, eu teria fraquejado, porque vieram dificuldades. Eu passei por dificuldades há anos atrás, 20 e tantos anos atrás. Eu passei por situações decisivas. Mas eu não sabia, mas ali estava já a força do meu pai. Ali estava já o meu pai por trás dizendo para mim, vai ter que fazer, não vai chorar, não tem isso. Foi um modo que ele tinha de me ensinar. Né? Ô, Fernando, que legal toda essa história, né? Mas eu costumo falar, né, nos meus workshops, quando eu falo de pai, quando eu falo de força profissional, eu falo que o primeiro impulso de coragem, né, e de ida para a vida que se dá é na concepção.
né? Por Sim. mais que, de repente, nós não tenhamos um pai que vai lá, que faz, que acontecer, nós temos esse impulso na nossa essência, na nossa alma. Se não tivesse esse impulso, que parece ser um gesto simples, banal, bobo, que qualquer Uhum. um pode fazer, não, não é. Né? É algo divino, que é o impulsionar para a vida. E isso é do nosso pai. A gente encontra com ele depois, né? A gente passa pela mãe que vai nutrindo todas nós. Então, esse encorajamento, né? Quem nunca conheceu o seu pai pode ter, né? Se olhar com dádiva para a sua própria vida, né? De Sim. tomar a vida, que é o nosso bem mais especial. Né? Então, que muitas vezes, onde está o nosso enfraquecimento, né, nessa relação com pai e mãe? Ao invés da gente olhar para a potência dessa vida, se tem vida, tem amor de pai, tem amor de mãe, não importa de que forma foi, se foi um encontro, se nunca encontrou com esse pai. Metade nossa veio dele. Né? Sim. Então, já teve um encontro antes da gente existir, né, de alguma forma. Já somos ele, já somos ela, né? E se a gente toma isso em nós, né, eu acredito, eu costumo falar que o ser humano tem uma maneira de comunicação, uma tecnologia de comunicação, quando a gente estuda campo mórfico, quando a gente estuda ressonância mórfica, a gente sabe que na nossa célula está registrada coisas de centenas, Exatamente. dezenas de ancestrais, né? De gerações que vieram antes de nós. Está tudo aqui para que a gente possa ir para frente, ir solucionar, ir conquistar as coisas. Né? Mas quando a gente fica olhando para trás e vendo os pormenores, mas ele poderia ser mais amável, ele poderia ser mais enérgico, ele poderia me corrigir, ele poderia... Quando fica no ser, né? A gente também fica no ser. Será que vou dar certo? Será que eu vou tentar? Será, né? A gente fica no enfraquecimento também. A Muito gente está grande. nisso com enfraquecimento. Né? Muito Então a grande. gente precisa, né, olhar para a nossa vida nessa questão de impulso. A gente vem depois tem esse impulso da concepção, depois vem o impulso do nascimento. Depois vem, né, a primeira infância, com as descobertas todas do externo, mas é um encontro do interno com o externo. Né? É o encontro do que eu já trago de toda a minha ancestralidade, toda a minha força, para demonstrar o que eu já vim. Né? Eu estou fazendo curso com o Rupert Sheldrake, né? E Muito ele, show. né, o biólogo que traz aí essa questão moderna aí da ressonância Sim. mórfica, ele fala, as crianças não falariam, as crianças não teriam como chorar, demonstrar para a mamãe que esse choro é de fome, esse choro é porque, né, eu quero tomar banho, esse choro é porque eu quero colo, né? Então, eles já vão distinguindo, e eles trazem isso ao nascer, não, é porque já tem uma comunicação lá, querido. Exato. A Já gente tem uma não é um rebanho. informação. Exatamente. Né? Então, é assim, eu venho repleto do meu pai e da minha mãe. Né? Por que eu fico olhando aquele dia que ela, ao invés de me dar uma bicicleta, deu para o meu irmão e não deu para mim, e isso me deixa mal? Que ela saiu para trabalhar e me deixava uma hora sozinha em casa para eu ir para a escola sozinha. Né? Às vezes a gente vai olhando para essas coisas, por que ela me xingou uma vez, né? A gente fica olhando para aquilo que é muito pequeno, e quem se torna pequeno não são eles, os pais, somos nós, né? Que não tomamos Exatamente. essa força de seguir, né? E nós somos, enquanto você fala, me vem, nós somos mestres, Sheila, mestres, quando a gente não quer ir para a nossa vida, de dar desculpa. Nós somos Oh, mestres. Né? Quando nós estamos presos nos nossos pais, então nós estamos, às vezes, não conseguimos sair de casa, não conseguimos ter a nossa vida. Nós até temos uma vida, mas não é a nossa vida. Né? Quando eu saio de casa, eu vou ter a minha vida. Então, a gente nas mentorias, eu pego aqui
mais variadas desculpas pelas quais eu não saio de casa, pelas quais eu não faço isso, ou pelo qual eu não faço aquilo. Na verdade, a pessoa me conta, e quando ela me conta, ela quer me convencer, e naquele momento eu falo, você não está querendo me contar, você está querendo um aliado, você está querendo que eu diga para você se está certo, continua nisso, e eu não estou aqui para ser seu aliado. E aí a pessoa, eu falo para a pessoa, você vai me dar ainda quantas desculpas para me dizer que você não tem coragem, ainda não está pronto para se desligar dos seus pais? Acabou! Acabou a conversa. Você pode me dizer isso, me contar isso em muitas versões. Em muitas versões. E eu estou aqui escutando. Mas eu olho para você e eu vejo a realidade. Então, eu costumo falar na mentoria assim, Sheila. Olha, você está comigo aqui, ó. Eu falo no workshop também, você já deve ter visto. Você está aqui comigo na beira da piscina. Até agora você está deixando molhar o dedo do pé. Se você não pular nessa água, não abrir o seu coração para você ouvir o que você tem que ouvir e valer o que você está me pagando, né? Porque você tem que valer pelo menos isso, não adianta. Não adianta, porque a gente é mestre em arranjar desculpa, arranjar manejo, arranjar jeito de olhar, e aí a gente quer falar para todo mundo, quer para todo mundo concordar com a gente, é isso mesmo, você está certo, vai por esse caminho, e eu me acomodo, só que eu não percebo que a minha vida para. Por mais que eu esteja ainda fazendo alguma coisa, ganhando algum dinheiro, a minha vida para. A vida não é dinheiro, a vida não é trabalho. A vida é um conjunto de coisas que nos leva para o mais. Né? Então eu tenho saúde, tenho um trabalho que me deixa feliz, eu tenho meus amigos que fazem parte importantíssima da minha vida, tenho a minha família que faz parte acima de tudo, eu tenho a minha crença em Deus, no universo que permeia tudo, né? Eu tenho a minha espiritualidade, e então eu sigo na minha vida. E todas as áreas funcionam. Eu tenho o meu bem-estar mental e todas as áreas funcionam. E isso é uma pegada, porque é um conjunto muito grande de fatores. E o fato é que quando eu olho os meus pais de forma errada, eu compro a história dos meus pais, eu me alio à minha mãe contra o meu pai, eu me alio ao meu pai contra a minha mãe, eu me coloco no meio do casamento deles, eu julgo, critico e falo, mesmo que não seja para ninguém, seja internamente dos meus pais, eu vou travar a minha vida. Eu vou andar na vida inconscientemente acreditando que eles ainda me devem, não me deram o suficiente, não olharam para mim, não me deram amor, deram mais para o meu irmão, e eu sou um coitado. Olha, eu te falo isso de cadeira porque eu sentia isso. E eu sou um coitado, e ninguém me valoriza. Velho, você não anda na vida. Você não anda na vida, sua profissão não... Olha, se falar isso para mim, eu já falo, a sua profissão não vai bem. Ah, vai bem sim, mas podia ir 1000 vezes melhor, que você não tem consciência disso. A sua saúde não vai bem, seus relacionamentos estão cada dia de um lado, também não vai bem. Seus amigos, cada dia é um diferente, também não vai bem. É fato, porque eu estou preso no essencial. O essencial não está sendo feito. Se o essencial ali, o mais importante, ele não é feito, o resto não acompanha. O resto não flui. E aí, eu vou caminhar na minha vida por tempo indeterminado, até que eu perco meu pai ou minha mãe. E aí o mundo desmorona, porque é a minha única base. Eu estava falando isso com uma pessoa hoje, eu falei, cara, não hoje, nesses dias, e se seu pai morreu hoje, se seu pai morreu hoje, porque ele tinha uma coisa assim com o pai que ele não podia largar, né? Era uma outra situação. E se o seu pai morre hoje? Você vai se apegar a quem? Porque você vai precisar se apegar a alguém para morrer. E a sua vida continua parada. Sabe? São pequenos flashes, né, Sheila? Aqui a gente está dando pequenos flashes para que as pessoas possam abrir. Eu gosto de falar que a gente está diante de um quarto escuro, a gente abre a porta,
Liga a luz, quem está aqui talvez veja alguma bagunça em casa e talvez possa tomar uma atitude para arrumar. Né? Aqui não é uma Sim, sim, terapia, né? É um bate-papo. sim, sim. É interessante, né, também, eu ainda insisto nessa questão da infância, né? Às vezes quando a gente fica olhando, né, porque falta, ou acha que também não recebeu suficientemente dos pais, não só a criança, né, mas nós adultos, eu Sim, poderia ter sim. recebido muito mais dos meus pais, né? Quando vem para a relação, né, fora, seja de amizade, afetiva, profissional, né, ela começa a achar também que ela não deve receber muito do outro, né, porque não recebi muito do meu pai, eles que deveriam me dar, talvez as demais pessoas também não vão me oferecer. E fica também, né, nessa relação. Eu não sei se eu devo oferecer também, porque se eu não recebi muito, então se eu vou trabalhar, por que eu vou me dedicar tanto? Né, se eu recebi pouco, se não me valorizam. Então fica também trazendo isso para uma relação adulta, né? Ou assim, talvez as pessoas também não irão me reconhecer, porque meu pai e minha mãe não reconheceram. Às vezes o pai e a mãe reconheceu e muito, deu tudo que podia fazer, né? Poderia ter feito muito mais. Né, fez muito mais do que o filho percebeu, mas o filho não recebe. E aí, quando eu não recebo algo de alguém, é difícil de também compartilhar, né, de trocar com o outro. Eu não tenho nada. Às vezes está lá com a mala lotada de coisas, né, preciosidades para poder realizar seus sonhos, suas coisas, mas não usa porque acha que não era aquilo que eu queria. Né? Exatamente. E aí leva a vida assim, não sei se eu devo me entregar, não sei se eu vou receber, porque é pouco, né? E também tem aquelas pessoas que ficam sedentas, querendo que o outro dê a qualquer custo para ele. Aí, por mais que você remunere bem, por mais que você pague bem, por mais que você ofereça alguma coisa para essa pessoa vai estar sempre insatisfeita, né? Sempre querendo mais, 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 achando que aquilo é pouco. Sheila, eu fiz uma mentoria de um homem de 43 anos, agora, semana passada. 43 anos, ele é mais novo que eu um pouquinho, mas já está com 43 anos. Aí, um problema seríssimo com o pai, ele já não falava com o pai há algum tempo. E ele chegou à conclusão, e ele começou a chorar e falou para mim assim, olha, eu amo muito meu pai, e falou um monte de coisa. E o casamento dele estava acabando. O casamento dele estava acabando. E ele amava muito a mulher dele. Aí eu falei para ele, cara, é o seguinte, você quer o seu casamento? Você quer recuperar seu casamento? Mas é a coisa que eu mais quero, aquele negócio todo. Falei para ele assim, olha só, você toma cerveja? Ele falou, tomo. Eu falei, pô, que bom, cara, eu desconfio de quem não toma uma boa cerveja. Que bom, eu também tomo. E o seu pai toma? Ah, meu pai toma. Meu pai toma também. Pelo visto, tomava muito mais que ele, hein? Ah, e seu pai mora perto de você? Ah, mora, dá meia hora, sei lá, é perto da minha casa. E faz tempo que você não vê, falei, faz o seguinte, eu vou te dar um conselho. Esse conselho não é para você ficar bem com seu pai, vai servir para isso. Esse conselho é para você não se separar, porque você está saindo de casa porque seu pai fez a mesma coisa. Aí a pessoa ficou séria, sabe, Sheila? Lógico, eu tinha sentido tudo isso na mentoria. Falei para ele, faz o seguinte, meu amigo, você pega o seu carro, vai lá, liga pro teu pai, fala, vou tomar uma cerveja com você. Ele vai te receber bem pra caramba. Fique vendo, ele vai te receber muito bem. Aí chega lá, vai tomar uma cerveja, vai num bar, vai num boteco, vai onde você quiser, chega lá, toma uma cerveja com seu pai. Mas toma a cerveja, e quando vocês estiverem um pouco embriagados, você fala tudo isso que você falou para mim, para ele. Tanto que você ama, o tanto que você reconhece, o tanto, 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 tanto. Fala tudo isso pro seu pai. Isso vai curar você e seu pai e vai salvar teu casamento. Você precisa de ver o texto que o cara mandou para mim uma semana depois, dizendo na maravilha que foi. Falta coragem. E ele falou para mim assim, você sabe que eu sentia que eu devia fazer isso? Eu falei, não me diga, lógico que você sentia.
Talvez não da maneira que eu coloquei, mas de outra forma. Mas lógico que você sente. Nós sabemos o que é que nós precisamos fazer. Só que o nosso orgulho, o nosso ego, na maioria das vezes, eu querer continuar na minha posição de que eu estou certo, não me deixa tomar uma atitude. Ou eu estou muito, muito, muito acomodado dentro da minha casa. Ou eu não quero me indispor dessa forma. Ou eu não quero reconhecer a minha dor. Acho que a parte mais difícil talvez seja reconhecer verdadeiramente a minha dor. Aquilo que dói em mim e que muitas vezes me põe no chão e que não me deixa seguir. E aquela dor está ali, tem nome e endereço, e é uma dor fabricada, construída, porque ela foi fabricada e construída pelo modo que eu olhei os meus pais, às vezes de um olhar de uma criança que olha para os adultos e não entende o que está acontecendo, interpreta do seu jeito e carrega aquilo pro resto da vida. Uhum. Né, Fernando, quantas coisas, né, faz a gente ficar ligado e assim, a ponta, né, de uma relação não muito efetiva com os nossos pais, desponta nas coisas que nós realizamos na vida, né, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. E você falando isso, né, eu fiquei lembrando na aula que eu dei esse final de semana, a gente falando que como que a gente chama, tem um nome a alma, né? Assim, o campo energético de uma família, né? O Bert Hellinger muitas vezes chamou de alma. Sim. E o que é essa alma? O que é esse campo energético da família? Que é campo mórfico, que seja genético, ou seja no campo psicológico. É tudo que todos fizeram para que a vida fosse preservada. Né? Tudo, 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 tudo. Então, se eu olho para trás e falo, isso do meu sistema familiar eu não quero, eu estou tirando uma parte dessa alma nossa, da nossa essência. Uhum. Se eu olho para o meu pai e para minha mãe e falo, isso deles eu não quero, eu estou tirando, no mínimo, que nós somos 50% cada um, do pai e da mãe, biologicamente. Isso não é discussão para ninguém, psicologicamente, né? O corpo energético, tudo nós somos 50% pai, 50% mãe. A gente está fazendo um rombo na nossa alma. E como que a gente vai sair para o mundo com um buraco na nossa alma? Não tem como a gente ser completo. Eu acho muito legal, na Alemanha não tem um verbo, desculpa os alemães se eu der esse furo, eles não falam eu vou com você, ele fala eu sou com você. Né? Uhum. Então, né, eu sou, não é o nosso pai vem com a gente, não, eu sou o meu pai, eu sou a minha mãe. Então, cada vez que eu olho para trás e desonro isso, ou nego isso, não é na alma dele que vai ficar o buraco, é na minha energia, é na minha falta de realização que vai ter um problema. Então, eu preciso ajustar isso para que eu tenha força para realizar, para que eu não vá para a humanidade com falta de mim mesma. Exatamente. Eu possa ir inteira. Né? E a gente só vai inteiro quando a gente deixa e permite, puxa, tal coisa eu não quero do meu pai em mim, que eu acho que é uma característica, mas o que eu aprendo com isso para transformar isso em mim? Eu não vou, é ilusão eu achar que eu vou tirar algo que era uma característica do meu pai em mim e que eu vou sem isso, mas eu posso transformar isso em mim. De que forma? Fazendo ressignificado. Olhando, esses dias eu falei para um paciente meu, adolescente, super rebelde, né? Eu falei para ele, olhe para o seu pai com ternura. Ele falou, ternura? Ternura. Olhe para a janela dos olhos dele e veja a pessoa que ele é. Porque às vezes a gente quer um pai que é um Superman, né? Que é um ser iluminadíssimo. E não, né? Na verdade, é um homem comum, é uma mulher comum que traz uma carga imensa.
Só de lembrar, né, algumas constelações, às vezes as pessoas falam assim, meu pai era muito severo, era bravo, não tinha carinho. Quando posicionava um representante dele na constelação, ele estava segurando uma avalanche de prejuízos que o sistema familiar estava deixando como herança, para que aqueles filhos pudessem viver mais levemente. Não dava Exato, para eles sorrir, né? Não exatamente, dava. E quando a gente exatamente. faz esse olhar, né, quem é o meu pai mesmo na minha história, quando eu faço né, descortino e olho lá, quem é esse homem amargurado, quem é esse homem que tem umas atitudes que eu não concordo, ele deve estar fazendo algo grandioso por nós. Só que a gente não tem essa capacidade, a gente fica lá no cânion, lá embaixo, olhando lá para cima, né, só criticando e julgando. Olha, Sheila, tenho dois exercícios que eu faço. Eu vou passar aqui porque talvez as mais pessoas possam fazê-lo e é excelente. Primeiro exercício, às vezes eu vou escovar o dente, eu vou diante do espelho e eu paro 1 minuto, 2, 3, já parei 10 e eu fico ali. Meu pai já é falecido há alguns anos e eu fico ali procurando meu pai em mim. Sabe, eu olho e em algum momento eu reconheço o meu pai em mim. Em algum momento eu reconheço aquilo e aquilo me satisfaz. Ah, principalmente quando eu estou passando assim, alguma decisão, eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer algo, eu vejo meu pai em mim. Às vezes eu tenho um lugar na minha sala onde eu vou descansar de noite. E ali, às vezes, eu ponho uma série e não assisto, eu fico só com a série ali na frente, mas eu não estou prestando atenção. Geralmente é uma coisa boba porque eu não quero prestar atenção, eu quero descansar. E para mim descansar é não prestar atenção naquilo. Em algum momento eu fecho meus olhos. Em algum momento eu fecho meus olhos e então eu busco o olhar do meu pai ou da minha mãe. Eu busco os olhos deles e eu olho para eles. E quando, às vezes eu estou disperso, mas quando eu consigo buscar aquele olhar e eu vejo, e aquele olho está ali e ele me olha e a minha mãe me olha, então ali tem muito amor. Ali tem muito amor. E ali acontece conexão, que por vezes acontecem coisas, aí que são minhas, né, mas são loucas. De conexão de amor, de amparo, de aconchego. E isso tudo faz com que eu me conecte e reconecte com eles, com todos os meus. E essa reconexão, ou essa conexão diária, semanal, ela não é sempre que acontece assim, e também não é sempre que eu faço. Isso faz com que eu percebo que faz com que eu receba deles todos, não só dos meus pais, avós, bisavós e daí por diante, todos os recursos que eles aprenderam a ter na vida, toda a potência, força para viver, isso vem sobre mim. E eu percebo que eu fico mais forte, mais potente no meu trabalho. Eu procrastino muito menos. Eu consigo olhar melhor para os meus clientes. Eu consigo fazer melhor a mentoria. Eu consigo fazer melhor o meu outro trabalho na empresa. Então, isso me dá muita força. Isso me dá muita força. Isso faz uma reconciliação daquilo que eu olhei neles, porque é um caminho, e achava ruim. Olha, eu tinha problemas sérios com meu pai e com a minha mãe, não foi só com um. Eu não me lembro se em algum momento eu comprei talvez do lado da minha mãe. Está começando a chover aqui, tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo a chuva caindo aqui? Não. Você está em Piquete? Estou em Jacareí. Ah, eu não estou ouvindo, eu estou aqui também. Então tá chovendo aí. Mas olha, aí, Sheila, faz uma reconexão a Bárbara, e que vale a pena fazer. Eu estou planejando, eu vou conversar com você sobre isso, um presencial, um dia presencial, sabe? Que é para a gente levar as pessoas a terem essas experiências. Que são experiências fortíssimas. Eu estou buscando mais essas experiências, esse olhar ampliado do campo familiar. Isso que eu vou usar agora, já aqui na mentoria, se alguém estiver disponível para fazer, porque isso trabalha muito o nosso interior.
E o fantástico disso, Sheila, é que quanto mais eu me aproximo do meu pai, da minha mãe, mais os meus filhos podem se aproximar de mim com liberdade. Mais eles se aproximam de mim. Por vezes, os filhos precisam disso. Eles precisam dessa aproximação. E quanto mais eu me aproximo dos meus pais e vejo tudo que aconteceu, eu não preciso repetir os padrões que os meus pais tiveram, e os meus filhos não vão precisar repetir os padrões que eu vou ter, porque eu consigo essa liberação. Conforme eu me libero dos padrões repetitivos da minha família, e eram muitos, eu libero os meus filhos de terem uma vida mais leve e mais feliz. É engano nosso achar que, né, quando a gente fica apontando o erro dos nossos pais, que aquilo não continua em nós. Se a gente não transformar amorosamente em nós aquilo vira herança para as gerações. Né? Então, a nossa função, nossa missão de vida também é poder olhar para tudo que aconteceu nessa relação, né, dos nossos pais para conosco, e se tem algo que ali ficou difícil de engolir, que a gente possa, né, transformar aquilo amorosamente, sem julgamento, que o julgamento e a crítica nos faz muito parecido, né? Porque a gente fica apontando e falando, o outro deveria ter modificado isso, não eu. E a gente esquece que nós somos continuação. Eu tenho uma ideia, sabe, Fernando, de vida eterna, né? Nesse sentido de geração. Né? Se eu sou meu pai e minha mãe aqui agora, a vida continua. O corpo é perecível, mas essa vida continua sendo enxertada de experiências, né, que eu vou vivenciando. Eu preciso ser o meu pai e minha mãe melhorado. Exatamente. E eu fico criticando o pai e a mãe que estão lá, né? Eu não melhoro eles que estão aqui agora. E os meus filhos, se eles me imitarem, vão continuar me criticando. E aí a evolução não chega. Né? Exatamente. A evolução não melhora. E quanto mais eu integro os meus pais e mais eu dou crédito para eles de tudo que eu sou e faço, acho que eu já falei aqui uma vez, quanto mais eu dou crédito para eles de tudo que eu construo com as minhas mãos, quanto mais eu sinto que eles fazem parte dessa construção e que se não fosse por eles, eu não teria feito, e mais ainda, se não fosse por nós, eu e eles e todos os que vieram, eu não teria feito. Então o mérito das minhas conquistas não é meu, o mérito das minhas conquistas é dos meus pais, dos meus antepassados, então eu posso seguir essa vida com leveza. Muitas vezes, Sheila, nós entramos numa expiação. A Bíblia está cheia de expiação, né? Por quê? Quando acontece uma coisa boa para mim, que eu vejo que eu sou responsável por aquilo, eu tenho essa expiação já vem da igreja, né? As igrejas têm muito isso, a expiação. A Bíblia, agora eu não me lembro, eu não me lembro, mas eles, um povo, eles dedicavam o primeiro filho que nascia depois da colheita para um vulcão, jogavam no vulcão para o deus Moloque, que eram os moleques, jogava a criança lá porque a colheita está muito boa. Então eles dedicavam aquilo ao deus Moloque, jogavam a criança para que aquela colheita não se perdesse e para que as próximas fossem boas também. Então nós trazemos isso no nosso inconsciente. Quando eu vejo que eu fiz algo bom com as minhas mãos, nós podemos entrar nessa expiação de que, como eu fiz algo bom para mim, eu vou fazer algo ruim para que algo pior não aconteça. Então eu faço uma coisa muito boa, ganho aqui, tenho uma conquista boa aqui, vou e bato o carro. Eu vou, faço algo bom, faço não sei o quê, faço não sei o quê, vou e faço algo ruim para mim. É inconsciente, mas eu faço. Eu vou, faço algo maravilhoso, faço bem, fico bastante doente, perco bastante dinheiro. Então eu faço algo ruim para mim, numa expiação, para que algo pior não aconteça. Isso está muito no nosso inconsciente, trazido principalmente quando a pessoa vem muito das igrejas. Vem de todas as igrejas, as igrejas cristãs, né? Consciência arcaica, né? Uma consciência arcaica. Né? E esse ensinamento vem, principalmente das igrejas cristãs aí, né? Católica,
As igrejas orientais não têm a expiação, não passa por isso. Se bem que naquela época lá eles trabalhavam dessa forma. Então, nós olharmos com essa consciência o que eu construo, o que eu faço, é mérito nosso? Se é mérito nosso, ou melhor ainda, se o mérito não é meu, é de vocês, e eu faço em honra a vocês, com a força e potência que vocês me deram, e eu caminho desta forma, eu não preciso espiar nada, porque não sou eu o responsável. Eu não preciso espiar, eu posso só fazer aqui, honrando aqueles, fazendo por eles. E eu não preciso entrar nessa expiação, eu não preciso perder nada. Eu não preciso trabalhar mal, eu não preciso perder funcionário bom, eu não preciso fazer maus negócios. Né? Não preciso me sentir culpado. Pode ser feliz. Eu posso ser feliz. E aí as pessoas não percebem o quanto isso é valoroso. O quanto isso vai levar a nossa vida para um outro patamar. E a galera toda dos nossos ancestrais, basta você... Bom, você constela todo dia, você vê, estão todos aqui atrás desesperados para que a gente mude de postura, desesperados que a gente consiga essa libertação, essa não repetição de padrão. E hoje eu falei para uma pessoa, cara, você vai fazer tudo isso em honra a eles. Cada vez que você conquistar, que você fizer acontecer, você fala, cara, estou vivendo essa vida feliz em honra a vocês, que não estão mais aqui, mas que plantaram para eu fazer. E isso daí, Sheila, muda radicalmente a nossa vida. E as pessoas não têm noção do quanto a nossa vida pode mudar em cima disso. Não tem noção. E às vezes as pessoas não têm noção que muitas dificuldades nossas atreladas à vida adulta está relacionada, né, com essa maneira da gente lidar, essa maneira arcaica da gente lidar com os nossos pais, com o nosso sistema familiar. Né? Se tem uma dificuldade imensa aí de perceber, a gente fica batendo cabeça, não, vou tentar de novo, não, vou abrir outra empresa. Exatamente. Não, agora eu vou fazer, não, agora eu vou tentar outra estratégia. Às vezes não é assim, às vezes é olhar. Quando as pessoas falam, hoje eu entendo um pouco assim, Fernando, olha para dentro. O que é olhar para dentro? É olhar para todo esse sistema que está em nós, que tem todo um funcionamento, que tem toda uma dinâmica, que já conquistou muitas coisas, que já perdeu muitas coisas. A gente tem uma enciclopédia de quantas gerações antes de nós. Né? Hoje tem toda uma tecnologia. Eu atendi uma vez uma pessoa que a empresa estava capengando, né? E ele falava assim, tem problema de administrar, não sei o quê. Eu falei, tá, e quem é seu pai, quem é sua mãe? Meu pai veio lá do norte lá e veio para cá, para o Vale do Paraíba, começou a cuidar lá de uns peão numa fazenda lá. Falei, tem lá não sei quantas centenas de cabeça de gado que ele administra lá para o fazendeiro. Eu falei, e você está falando que seu pai é um ignorante? Você acha que essa expertise que você tem hoje veio de quem? Exatamente. Ele isso, né? Ele vai fazer o que seu pai fazia. O pai não gostava de colocar uma roupa melhorzinha para poder ir passear com ele. Eles falavam que era muito ignorante, que não gostava de ir para a festa, foi viajar, passou mal na viagem, que não sei o que, não gostou da viagem. Mas, gente, esse pai tem tudo que está em você, da questão administrativa, veio dessa paternidade, né, dessa família toda que teve coragem só de fazer uma migração do norte para São Paulo. Precisa muita coragem. Esse pai tomou a força do pai dele, né? E conseguiu criar uma família cheia de filhos, né? E você me falou agora, Sheila, de dificuldades no trabalho. Isso, lógico, agora eu vou falar um segundo do nosso workshop depois da manhã, né? Dia 27. Quinta-feira, né, Fernando? Visão sistêmica empresarial. Quantas pessoas eu tenho conversado e as pessoas não dão certo no trabalho, não conseguem, muda de emprego, muda de estágio, muda disso, então o governo é culpado, a situação do país, e cada hora é uma desculpa diferente. O fato é que a pessoa não olha para dentro e não vê que aquilo que ela traz vai impactar nas decisões delas hoje
vai impactar nas decisões dela hoje e vai fazer com que ela tenha insucesso. Independente da área que ela vai se mover, ou que a empresa não vá tão bem assim. Ou a empresa começa, né, vai bem, vai mal, vai bem, vai mal, vai bem, vai mal. E então, eu quero aproveitar para convidar as pessoas, depois da manhã, dia 27, às 19h30, às 22h, nós vamos fazer o workshop, Visão Sistêmica Empresarial. É muito interessante. Gratuito, né, Fernando? Oi? É uma aula gratuita, né? Sobre é uma aula sobre isso e outra. Algumas pessoas passam por intervenção sistêmica que, de acordo com o que a gente tem visto, às vezes vira uma chave que muda a vida da pessoa. Então, se vocês quiserem, é só clicar na minha bio. Tem lá o workshop do dia 27. Clica ali, faz a inscrição. Ou põe para mim aqui no inbox, quero participar. A gente vai fazer a sua inscrição, vou te mandar o link, você vai participar. Isso é muito revelador. Isso, no meu também, né? Se quiserem pedir também, eu tenho esse acesso ao link junto do Fernando, né? Também no direct, também tem aí nas postagens que a gente está fazendo, né? Tem também lá o link para vocês entrarem. Eu acho que vale a pena, terá uma vivência. O Fernando oferece uma mentoria, né? Acaba sorteando alguém, né, Fernando? Uma mentoria sobre essa questão profissional. E tem um movimento que as pessoas têm muitos insights, né? O movimento é fantástico. Olhar para as questões. E também, né? A gente tem aí, em março, estamos com matrículas abertas para o curso de Visão Sistêmica Empresarial, que acredito que será uma experiência também bem significativa para quem quer se olhar melhor profissionalmente, né, Fernando? Para quem quer, quem é gestor, quem é constelador, que quer oferecer consultorias empresariais, está aí uma oportunidade aí de evolução. É o que eu falo, principalmente para constelador, gestor, coach, abriu essa janela de visão sistêmica empresarial, constelação empresarial. Isso está bombando, as pessoas estão chamando mesmo, e elas estão descobrindo o quanto isso muda uma empresa ou muda uma vida profissional. Eu falo isso porque eu aplico, eu não tenho nenhum problema de falar, porque eu aplico na minha vida, aplico no trabalho, aplico na empresa e é fantástico, aplico na empresa dos outros e é fantástico também. E nunca alguém falou, não funcionou, não virou e tal. Então é muito tranquilo para a gente divulgar esse trabalho, porque realmente ele faz sentido. Sheila, deixa eu dar um alô para você. Eu vou perguntar aqui se tem alguém que quer participar da mentoria para a gente encerrar a nossa live. Se não tiver ninguém, a gente encerra a live e eu vou jantar. Se tiver alguém que queira participar de uma mentoria hoje, lógico, não é uma mentoria onde a gente aprofunda um tema, está todo mundo assistindo, mas é uma mentoria que dá para virar uma chavinha, que normalmente dá para virar uma chavinha. Então, se tiver alguém aqui que queira participar da mentoria, põe um ok para mim, enquanto eu e a Sheila batendo esse papo. Então, eu sei que você quer participar. O que acontece? Eu dou uma frase, a primeira pessoa que a frase subir para mim corretinha é a que eu chamo. Geralmente eu marco 2 nomes, se uma cair a gente chama a outra, se as duas caírem eu não chamo mais ninguém. Certo? Então, se você quer participar da mentoria, tem interesse em participar agora, ao vivo, fica gravado, você põe um ok para mim e eu vou dar a frase. Tem que ter pelo menos uns 2, 3 ok aí. Senão a gente encerra, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Seguimos em frente. Ainda não apareceu nenhum ok, viu, Sheila? Ok. Será que serei eu dar o ok? Não será, não. Põe o positivo. Mas, gente, convido as pessoas, se vocês tiverem essa oportunidade, né, de participar Tem um ok ali, ó, Caio. É um ok aquilo ou não? É um joinha, né? Não é um ok, deixa eu ver. É um ok. Eu não vi ok de ninguém ainda, não. Caio. O meu parou de correr, gente. Espera um pouquinho aqui, ó.
Olha, o Caio, eu não vou chamar, porque o Caio fez uma mentoria comigo hoje. Então, Ah, o Caio eu não então vou você está chamar. Viu, faltando Caio? joia, né? Ó, mas se Acho tiver que não é gente, ok, não. põe um joinha para mim. Se você quiser participar da mentoria, eu vou esperar mais um minuto. Põe Tá. um joinha e eu chamo. Se não, nós seguimos aqui, não tem importância. A minha tela parou de rodar, parou de correr. Agora que eu dei uma Volta a olhada correr. nisso. Aí se aparecer um joinha aí, você me avisa, Sheila, porque para mim Tá, aqui não joia. apareceu. Apareceu o Tá, Caio, mas o Caio não vale. O Caio fez uma mentoria comigo hoje ainda. E tá muito fresco, Caio, isso na sua cabeça. Tem que, ó, dar um tempo. Tá muito fresco. Tá tudo muito novo. Então, legal, gente, ó. Então, nós vamos ficar por aqui, Sheila. O joinha. Ah, Elizabeth Caetano. Eu ela quer. quero. Ah, que joia. Então, eu vou dar licença para a Elizabeth, porque corre o risco de, se ficarmos três, a live cair e eu não quero prejudicar. Eu vou ficar assistindo agora. Fernando, me Legal, despeço de Sheila. você Sheila, e de muito todos que estão obrigado. aqui. É sempre para mim uma Valeu, né, alegria Fernando? grande fazer uma live com você. Grande mesmo. Eu também. Muito Muito obrigado, bom. viu? Super beijo, gente. Valeu, Sheila. Até Obrigado.